Olá pessoal, tudo bom com vocês? O assunto de hoje vai ser racionalização de denominadores. O que é racionalizar? Racionalizar significa tornar racional. E o que é tornar racional? É você eliminar o radical do denominador sem alterar o valor da fração. Existem três casos de racionalização de denominadores. O primeiro caso, o denominador é um radical de índice 2. Por exemplo, aqui, ó, o denominador é um radical de índice 2. Vocês sabem que quando não tem nada, quer dizer que aqui dentro tem 2. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Então aqui dentro tem índice 2. O segundo caso, o denominador é um radical com índice diferente de 2. Por exemplo aqui, ó, o denominador é um radical com índice 3. Então aqui nós temos uma raiz cúbica de 2. Aqui raiz quadrada de 2. Aqui raiz cúbica de 2. Então no primeiro caso o índice é 2. No segundo caso é diferente de 2. Pode ser 3, 4, 5 e assim sucessivamente. O terceiro caso, o denominador é uma soma ou diferença. O denominador é uma soma ou uma diferença. Então nós vamos ver, caso a caso, resolver exemplos do primeiro caso, do segundo caso e do terceiro caso. Eu tenho certeza que você vai entender o assunto. Vamos lá? Agora nós vamos resolver exemplos aplicando o primeiro caso. O primeiro caso diz: o denominador é um radical de índice 2. Então observamos aqui que nós temos numerador e denominador. E ele diz que o denominador é um radical de índice 2. Então observamos que aqui é raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5. Então, todos eles têm índice 2. Então, esse é o primeiro caso. E como é que nós resolvemos racionalização de denominadores com radical de índice 2? Nós vamos pegar do jeito que está aqui e repetir aqui. Então vai ficar 6 sobre raiz quadrada de 2. E vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo fator racionalizante. Pelo fator racionalizante. E qual é o fator racionalizante? Vai ser o denominador. Então eu vou multiplicar pelo denominador em cima e embaixo. Então vai ficar raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Então o fator racionalizante é o raiz de 2. Aí eu multiplico tanto o numerador quanto o denominador. Porque a intenção é eliminar essa raiz, a raiz do denominador. Então agora nós fazemos 6 vezes raiz de 2, dá 6 raiz de 2, sobre, aqui eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2.
Então vai ficar 2 vezes 2 dentro da mesma raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Fica 2 vezes 2. Que é igual a 6 raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Então fica raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é quanto? É 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Então fica 6 raiz de 2. Eu posso dividir 6 por 2. 6 dividido por 2 vai ficar 3 raiz de 2. Então, essa é a resposta da letra A. Como você observa, bem prático e fácil. Letra B. Raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 3. Que é o mesmo processo. Vou pegar do jeito que está e vou repetir aqui. Então vai ficar raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 3. E vou multiplicar pelo fator determinante. Qual é o fator determinante? É o denominador aqui, ó. É a própria raiz de 3, que é o fator determinante. Então, eu vou multiplicar em cima por raiz de 3. E embaixo também vou multiplicar por raiz de 3. Ok? Então, eu tenho 5 vezes, raiz de 5 vezes a raiz de 3. Então, vai ficar 5 vezes 3. Raiz de 5 vezes a raiz de 3, 5 vezes 3. Sobre raiz de 3 vezes a raiz de 3. 3 vezes 3. 3 vezes 3. Ok? Então, aqui nós temos 5 vezes 3, 15. Raiz quadrada de 15. Raiz quadrada de 15. Aqui eu tenho 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é quanto? Raiz quadrada de 9 é 3. Então fica raiz de 15 sobre 3. Aqui não dá para simplificar e nem dá para dividir. Então, termina aí. Ok? Letra C. Mesma coisa, vou pegar do jeito que está e vou repetir aqui. Então vai ficar 7 em cima e embaixo. 2 raiz de 5. E vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo fator determinante. Então o fator determinante vai ser sempre a raiz. O 2 não entra. O fator determinante é esse daqui. Ok? Esse daqui, ó. É o raiz de 5, o fator determinante. O 2 não vai entrar. Certo? Então vai ficar raiz de 5 em cima e raiz de 5 embaixo. Ok? É igual. Então, eu tenho 7 vezes raiz de 5 dividido por 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. Então, 5 vezes 5. 5 vezes 5. Então, aqui nós temos 7 raiz de 5, 2, 5 vezes 5 dá 25, vezes raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é quanto?
Raiz quadrada de 25 é 5, não é isso? Então fica 2 vezes raiz quadrada de 25, que é 5. 2 vezes raiz quadrada de 25. Então, raiz quadrada de 25 é 5. 2 vezes 5. E em cima, 7 raiz de 5. 2 vezes 5 dá 10. Então fica 7 raiz quadrada de 5. Aqui não dá para dividir e nem dá para simplificar. Então, para aí. Agora, nós vamos resolver exemplos aplicando o segundo caso. O denominador é um radical com índice diferente de 2. Então, observamos aqui que o radical possui o índice 3, o índice 4 e o índice 5. Então, são índices diferentes de 2. A forma de resolver as questões do segundo caso é parecida com a do primeiro caso. Só vai mudar um pouco no fator racionalizante. Letra A. Vamos pegar o que está aqui e vamos repetir aqui, igualzinho. Então fica 10. Embaixo, raiz cúbica de 5. Igualzinho. E vamos multiplicar pelo fator racionalizante. Qual vai ser o fator racionalizante? Vai ser esse daqui, com uma pequena alteração. Que alteração é essa, professor? Vou mostrar para vocês aqui. Nós temos raiz cúbica de 5. Então, o fator racionalizante vai ser o mesmo radicando, o mesmo índice. Só vai mudar o expoente aqui, ó. Aqui é 1, aqui vai ser outro expoente. Então, qual vai ser o expoente? Vai ser esse menos esse. Esse menos esse. Então, vai ficar aqui, assim, ó. Vou pegar o índice 3 e vou subtrair do expoente 1. Não tem nada, vocês sabem que aqui tem 1. Vou subtrair do expoente 1. Então, fica assim. Raiz cúbica, radicando 5, 3 menos 1, 2. Então, esse vai ser o nosso fator racionalizante. Então, como é que eu acho o fator racionalizante? De novo, eu vou pegar o valor do índice e subtrair o valor do expoente. Vai ficar 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Então, esse é o fator racionalizante. Então, vamos colocar aqui o fator racionalizante. Então, uma maneira prática de fazer o fator racionalizante é eu pegar do jeito que está e jogar aqui. Vou pegar do jeito que está aqui e jogar aqui. Depois eu altero. Então, aqui nós temos raiz cúbica de 5. Raiz cúbica de 5. Agora vamos alterar o expoente. Então vai ficar como? 3 menos 1. 3 menos 1, que aqui é 1, vai ficar 2. 3 menos 1, 2. Ok? Então fica assim, nosso fator racionalizante. Então aqui nós temos 10 raiz cúbica 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25.
5 ao quadrado, 25. Embaixo, nós vamos aplicar a propriedade das potências. Na multiplicação de potência de bases iguais, base 5, na multiplicação de potência de bases iguais, repete-se a base, repete-se a base 5 e soma-se os expoentes. Então, na multiplicação de potência de bases iguais, repete-se a base e soma-se os expoentes. Quais são os expoentes? 1 mais 2. 1 mais 2. Então vai ficar 1 mais 2. 1 daqui. Vocês sabem que aqui tem 1. 1 mais 2. Então vai ficar 10 raiz cúbica de 25 e raiz cúbica. Então vai ficar 5 a terceira. 1 mais 2, 3. 5 a terceira. Ok? Observamos que o expoente aqui é igual ao índice. Então eu posso cancelar e eliminar a raiz. Eu cortando esse 3 com esse 3, a raiz some. Sobrou 5. Então, embaixo fica 5. E em cima, 10 raiz cúbica de 25. Observa que 10 dá para dividir para 5. 10 dividido para 5 vai dar 2 raiz cúbica de 25. Então, essa é a resposta da letra A. Vocês observam que é fácil, correto? Letra B. A mesma coisa. Vou pegar isso daqui e vou repetir aqui. 7 raiz quarta de 2 ao quadrado. Raiz quarta de 2 ao quadrado. Eu vou multiplicar pelo fator determinante. Qual vai ser o fator determinante? Vai ser esse daqui, com uma pequena alteração, como mostrei para vocês. Então, vou repetir do jeito que está aqui. Depois, nós alteramos. Vezes. Então, raiz quarta e raiz quarta. Repete a base, repete a base. Aí eu faço 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2. 4 menos 2, 2. Então, isso aqui é igual 7 vezes raiz quarta. 2 elevado ao quadrado é 4. Embaixo nós temos raiz quarta, potência de mesma base, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, que é o 2, e soma-se os expoentes, 2 mais 2. Soma-se os expoentes, 2 mais 2. Então, nós temos 7 raiz quarta de 4. E aqui raiz quarta. 2 mais 2, 4. Fica 2 elevado à quarta. Nós observamos que são iguais. Então, nós podemos cancelar esse 4 com esse 4. Cancelando, a raiz some. Então, embaixo ficou só o 2. E em cima, 7
raiz quarta de 4. Não dá para dividir, nem dá para simplificar. Então, termina aí. Letra C. Vamos pegar do jeito que está aqui e vamos repetir aqui. Então, vai ficar 6. Embaixo, 5. Raiz quinta de 3, a terceira. E vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo fator racionalizante. Qual vai ser o fator racionalizante? Vai ser esse daqui, com aquela pequena modificação no expoente. Então eu vou repetir aqui raiz quinta, repete a base, que é 3. Aqui, raiz quinta, repete a base, que é 3. Agora eu vou encontrar o expoente. 5 menos 3, 2. 5 menos 3, 2. Então isso é igual a 6 vezes raiz quinta. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9. Embaixo, vou repetir o 5. Raiz quinta. Aqui, potência de bases iguais. Multiplicação de potência de bases iguais. Repete a base, que é o 3. Repete a base, que é o 3. E soma-se os expoentes. 3 mais 2. Soma-se os expoentes. Vai ficar 3 mais 2. Então, em cima 6. Embaixo 5. Raiz quinta. Repete a base, 3. 3 mais 2, 5. Aqui repete. 5. Aqui nós temos mesmo valor. Expoente e índice com o mesmo valor. Então nós cancelamos o expoente com o índice. E a raiz some. Sobrou 3. Então fica vezes 3. Vezes 3. Então fica 6. Raiz de 5. 9 sobre 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15. Então, aqui não dá para dividir 6 por 15, mas dá para simplificar. O 6 dá por 3 e o 15 dá por 3. Então, isso daqui vai ficar, vou colocar bem aqui a resposta. 6 dividido para 3 dá 2. Raiz quinta de 9 sobre 15 dividido para 3 dá 5. Então, essa é a resposta da letra C. Agora, nós vamos resolver exemplos aplicando o terceiro caso. O denominador é uma soma ou diferença de dois termos, sendo pelo menos um dos termos um radical. Então, aqui na letra A, nós temos a soma de dois radicais. Então, nós vamos repetir igualzinho como está aqui. Então, nós temos 7
repetindo aqui, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. E vamos aplicar pelo fator racionalizante. Qual é o fator racionalizante? Vai ser esse mesmo valor, com sinal trocado. Em vez de mais, vai ser menos. Então vamos multiplicar em cima e embaixo pelo fator determinante, ou seja, o mesmo valor com sinal trocado. Então vai ficar 5 menos, aqui é mais, fica menos, ok? Menos 2. Em cima a mesma coisa. Raiz de 5 menos raiz de 2. Como é a multiplicação, eu coloco entre parênteses. Ok? Então, eu coloco entre parênteses. Certo? Então, aqui nós percebemos que nós temos o produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença. Lá em produtos notáveis. Então, para vocês entenderem melhor, vou chamar isso daqui de A. Isso aqui de B. Aqui eu vou chamar de A. Isso aqui de B. Então vocês observam que nós temos o produto, o produto da soma pela diferença. E nós vimos lá em produtos notáveis que quando eu tenho o produto da soma pela diferença, o resultado vai ser A ao quadrado, o A ao quadrado, menos B ao quadrado. Quando eu tenho um produto da soma pela diferença, o resultado vai ser A ao quadrado menos B ao quadrado. Então é isso que nós vamos aplicar aqui. Ok? Então aqui vai ficar em cima, vai continuar a mesma coisa. 7 raiz de 5 menos raiz de 2. Embaixo, aplicando essa regra aqui, dos produtos notáveis, produto da soma pela diferença. Então vai ficar A ao quadrado, não é isso? Então nós temos o 5 e o 5, então vai ficar ao quadrado. Então aqui eu tenho raiz de 5, o A, correto? Raiz de 5 é o A, então vai ficar o A ao quadrado. Então fica 5 ao quadrado. Certo? O 5 é o A. Como o A é ao quadrado, então vai ficar 5 ao quadrado. Menos o B ao quadrado. E qual é o B? É o raiz de 2. Menos, então, raiz de 2 ao quadrado. Certo? Eu vou apagar aqui para nós continuarmos a resolver. Então, aqui vai ser igual. Vou fazer aqui embaixo. Ok? Vou continuar aqui embaixo. Então vai ficar 7 raiz de 5 menos raiz de 2 sobre... Aqui eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Cancelar esse 2 com esse 2. Então, eu cancelando esse 2 com o expoente com o índice, a raiz vai sumir. Cancela esse com esse. Então, a raiz some. Então, aqui sobrou o quê? Sobrou 5. Menos... Aqui é a mesma coisa. Cancela esse 2 com esse 2 aqui.
Sobrou 2. Então, nós temos 7 raiz de 5 menos raiz de 2. E aqui 5 menos 2, 3. Pronto. Essa é a resposta da letra A. Letra B. Eu tenho 4 sobre 5 menos raiz quadrada de 2. Então, nós vamos pegar isso daqui e vamos repetir aqui. Do jeito que está. Então, 4, 5 menos raiz quadrada de 2. Agora, nós vamos multiplicar pelo fator racionalizante. Qual o fator racionalizante? Vai ser esse daqui com o sinal trocado. Em vez de menos, vai ser mais. Então, vai ficar 5 mais raiz quadrada de 2. E aqui 5 mais raiz quadrada de 2. Tudo isso entre parênteses, porque é uma multiplicação. Ok? Entre parênteses. Então, isso é igual. Vai ficar 4 vezes 5 mais raiz quadrada de 2. Embaixo, nós temos o produto da soma pela diferença. Então, a mesma coisa. Vai ficar o A ao quadrado, que seria o 5. Então, fica 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. Ok? 5 ao quadrado. Menos o B, que seria o raiz de 2. Menos raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado. Menos raiz de 2 ao quadrado. Então, aqui nós temos 4 raiz de 2. 5 ao quadrado é 25. Menos, aqui o expoente é igual ao índice. Eu posso cancelar. Então, cancelando esse com esse, a raiz some e fica só o 2. Então, fica assim. Então, aqui nós temos 4, 5 mais raiz de 2, 25 menos 2, 23. Pronto. Essa é a resposta da letra B. Como você observa, é muito fácil. Vamos resolver a letra C? Letra C, o mesmo processo. Vou repetir isso daqui, aqui. Mesmo jeitinho. 5 mais raiz de 3. 5 menos raiz de 3. Multiplicando pelo fator racionalizante. Qual o fator racionalizante? É esse daqui com sinal trocado. Então, o fator racionalizante é esse daqui com sinal trocado. Em vez de menos, vai ser mais. Então, vai ficar 5 mais raiz de 3. Aqui 5 mais raiz de 3. Tudo isso entre parênteses. Não esqueçam. Entre parênteses. Porque nós temos uma multiplicação. Agora aqui nós temos 5 mais raiz de 3 vezes 5 mais raiz de 3. Sinais iguais. Então vai ficar 5
5 mais raiz de 3. Como eles estão repetidos duas vezes, e a multiplicação, então vai ficar ao quadrado. Ao quadrado. Então fica 5 mais raiz de 3 ao quadrado. Ok? Nós temos aqui a multiplicação de duas somas. Então fica 5 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Então fica 5 mais raiz de 3 ao quadrado. Ok? Tudo isso. Aqui nós temos o produto da soma pela diferença. Nós já vimos. Então vai ficar 5 ao quadrado. 5 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado. 5 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Então aqui nós temos 5 mais raiz de 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado dá 25 menos, aqui eu posso cancelar esse expoente com índice, cancelar aqui com aqui, então sobrou 3, sobrou 3. Então aqui vai ficar 5 mais raiz de 3 ao quadrado, 25 menos 3, 22. Então essa é a resposta da letra C. Bom pessoal, então por hoje nós encerramos a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado do assunto, tenha entendido. Se você gostou, dê o like. Se você é novo ou ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, prestigie a nossa aula. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão, mande pra gente. Eu responderei com o maior prazer. Então, bons estudos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.